Queridos irmãos, nós hoje vamos usar como o estudo número 12 deste caderninho que vocês receberam, Esther enfrentando a injustiça com coragem e fé. Como em todo estudo bíblico, eu vou precisar da ajuda de vocês com as leituras, às vezes do texto bíblico, outras vezes do próprio estudo que está aí no nosso caderninho. Então, que Deus possa nos abençoar neste momento de meditação de sua palavra. Amém. Começo então com a introdução deste nosso estudo. Inicialmente nos é apresentado uma situação inusitada. Pensem vocês irem ao supermercado. Lá vocês fazem as suas compras, escolhem aquilo que querem levar para casa. E depois de encontrarem tudo, vão passar no caixa. Chegam lá, a moça do caixa vai atendendo vocês, vai passando, vocês então vão pagar em dinheiro. Vocês dão uma nota maior do que é o valor da compra. E na hora da pessoa dar o troco a vocês, ela comete um erro. Ela dá a mais. Ela erra nas contas e devolve mais do que era necessário devolver para vocês. Qual seria a escolha certa a se fazer? Todos nós sabemos. Mas nós temos duas escolhas. Nós poderíamos simplesmente fingir que nada aconteceu e sair o mais rápido possível do mercado para que ninguém descubra, especialmente a pessoa lá do caixa, que ela deu o troco errado. Outra possibilidade é nós gentilmente dizermos: olha, você deu o troco a mais, conta de novo aí, eu acho que está errado. Na primeira situação, sair sem dizer que estava errado, você vai ter que lidar com sua consciência, que certamente vai pesar, que certamente vai te causar um desconforto durante um bom tempo, porque a consciência pesada não nos deixa ficar tranquilos. E sabedores que somos de que Deus vê todas as coisas que fazemos e como agimos, e isso ainda é mais penoso. Por outro lado, chamar a atenção da moça do caixa, devolver aquilo que foi dado a mais, livra a gente de um peso depois. Porque a gente sai dali feliz, tranquilo. A gente pode dormir em paz, pode ficar de boa, porque a coisa certa foi feita. Devolvemos porque não nos pertencia. E a moça do caixa não vai precisar pagar o prejuízo, porque certamente era isso que aconteceria com ela. Uma pequena ilustração que nos mostra uma atitude que deve ser normal, comum para os filhos de Deus. Mas a gente percebe que no mundo em que vivemos, nós estamos cada vez mais corridos, nós estamos cada vez mais esquecendo das coisas certas a se fazerem. Às vezes, a gente percebe que até notícias desse tipo são divulgadas, porque é raro pessoas fazerem o certo e não quererem levar vantagem a troco do prejuízo do outro. Então, irmãos, essa pequena introdução nos leva a refletir sobre a necessidade que o mundo tem de pessoas que praticam o que é justo, que fazem o que é certo, mesmo que as outras pessoas não percebam.
Então vamos lá na refletindo, na página 82. Em situações de injustiça ou mal iminente, como sua fé cristã pode lhe orientar a agir? Em situações de injustiça ou mal iminente, como sua fé cristã pode lhe orientar a agir? Situações de injustiça, quando alguém vai levar prejuízo, como é que a gente age? Nós levantamos a bandeira da justiça? Ou simplesmente vamos embora e nos contentamos com a injustiça? Quando percebemos algo acontecendo, um roubo, algo acontecendo na rua, a gente sabe o que está acontecendo. Qual é a nossa atitude? O que a fé cristã nos orienta a fazer? Agir para acudir, não é isso? Agir para sanar a injustiça, para promover justiça. Então, dizer aquilo que se viu, acusar quem fez o errado, são coisas que precisam ser ditas, precisam ser feitas. Você já serviu como instrumento de Deus para reprimir o mal e para promover o bem? Quem é policial lida mais de perto com isso. Quem é advogado também. Reprimir o mal e promover o bem. Mas na sua vida particular, você já foi instado a agir desta forma? A corrigir uma injustiça? Agora vocês podem participar, senão eu vou falar sozinho. E aí? Conseguiram fazer aquilo que é certo? Vamos ler o texto bíblico, Esther capítulo 4, versículo 1 e depois os versículos 7 a 16. O pessoal já foi direto no QR Code lá. Ah, isso aí. A Bíblia que aponta para esse texto bíblico está na versão a NAA, Nova Almeida Atualizada. Vai ser um pouquinho diferente da NTLH, Nova Tradução na Linguagem de hoje, mas não tem prejuízo no conteúdo. Então vamos lá, Esther 4, versículo 1. Quem pode começar a ler? A Thaís quer ler então. Então a Thaís vai ler o versículo 1. Isso, agora versículo 7 até o 16. Pode ler, Guilherme. Trouxe o óculos? Não.
Isso. Quem continua lá? Clóvis? Isso. Alguém quer continuar? Helena? Isso. Até aqui. Talvez para nós entendermos um pouquinho melhor, a gente precisa dar uma pincelada como é que funciona, como é que o livro de Ester foi escrito. Algumas curiosidades, por exemplo, do livro de Ester. É o único livro na Bíblia que o nome de Deus não aparece, nem Senhor, nem Deus. Não aparece nem uma vez. Aí muitos críticos da palavra dizem: por que um livro que não fala de Deus pode constar na Bíblia como um livro canônico? É que não precisa necessariamente aparecer o nome de Deus, porque nos enredos, nas histórias, percebemos sim o agir de Deus para então promover livramento ao povo de Israel. Essa história da rainha Ester acontece mais ou menos no ano 400 antes de Cristo. Nesse tempo, os judeus tinham saído já da Babilônia e voltado para a terra de Israel, na época de Esdras e Neemias. Mas nem todos voltaram. Alguns permaneceram nessa cidade ali, Suzã, capital ali do reino do Império Persa. Ali, eles então viviam não mais como escravos. Eles já tinham uma certa liberdade dentro do reino da Babilônia. Por isso eles não quiseram voltar, porque eles pensaram: ficamos 40 anos longe. O que a gente vai encontrar lá? Aqui a gente já constituiu família, já formamos nova comunidade, já temos os nossos empregos, para que voltar? Então preferiram ficar ali. E mesmo não voltando para Jerusalém, para Israel, Deus não abandonou eles. A gente percebe isso na leitura do livro. O que acontece lá no início? O rei Xerxes, ele foi dar um grande banquete. O banquete ele durou 187 dias. Ele só queria, na verdade, expor a sua grandeza e a sua riqueza para os seus convidados. Esse era o objetivo. Nesta festa, nos 2 últimos dias, ele então convidou a sua esposa,
né, a rainha Vasti, para que fosse até ali na festa e ele pudesse exibi-la para todos, né, exibir a sua beleza. Isso os reis gostavam de fazer na antiguidade. Mas ela se recusou a ir. Ela não compareceu ao banquete. É claro, o rei estava bêbado quando fez esse pedido. Ela não queria passar vergonha. Ela teve as suas razões, mas desobedecer uma ordem do rei trouxe sofrimento para ela, porque na mesma hora o rei destituiu ela do reinado e propôs um concurso de beleza para que uma nova rainha fosse colocada no lugar dela. E é nesse concurso que Esther entra, porque ela vence o concurso como a rainha ou a mulher mais bela do reino persa. E ela então é convidada a ser a nova rainha, a estar na presença do rei, e ali, por causa desta posição, ela é usada para corrigir injustiças dentro do povo de Deus. No meio dessa história, Mordecai era o tio, primo ali, parente dela, que ficou responsável por ela, já que ela era órfã. Os pais dela morreram. Então, Mordecai era o responsável. Ele era uma pessoa muito inteligente e era, na verdade, um líder dentro do povo de Deus. Ele escutou, depois que a rainha Esther foi para o palácio, ele escutou os guardas armando uma cilada para o rei. Então ele contou para a rainha Esther contou para o rei conseguiu então sair dessa emboscada, e ele então deveu a sua vida a Mordecai. Ele não esqueceu daquilo que ele havia feito. Mas, nessa história, tem uma outra pessoa, aliás, uma outra pessoa que não é mais instrumento de Deus, aí ele vai ser instrumento do inimigo, Ramã. Este era o primeiro-ministro ali do rei. Ele tinha grande poder, era o segundo, na verdade, em hierarquia dentro do império. Ele, então, percebendo que Mordecai estava subindo como alguém importante e temendo, claro, que ele pudesse assumir talvez até o lugar de Ramã, ele fez o rei impor um decreto de que todos deveriam se ajoelhar perante Ramã. A gente sabe que o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Quando Jesus é tentado pelo diabo a ajoelhar-se e adorá-lo, ele diz: só ao Senhor darás culto. Quando uma pessoa toma o lugar de Deus e exige que outros se ajoelhem diante dela, isso é um pecado contra o primeiro mandamento. Então, Mordecai e os outros judeus jamais deveriam fazer isso. Só que o Ramã sabia disso, que Mordecai era judeu, que ele era temente ao Senhor e que ele jamais se ajoelharia diante de uma pessoa, diante de um ser humano. E aí começa a intriga entre estes dois. O Ramã, vendo que o Mordecai não cedia na sua religião, ele então arma uma cilada. Ele quer que Mordecai seja condenado e constrói uma forca para que ele então pudesse ser morto nessa forca. Mas o que acontece? Bom, aí a gente precisa ver agora o nosso texto. Olha lá. Alguém lê aí para mim? Onde é que? O Fábio.
Você pode ler para nós? É Esther, a mulher que enfrentou a injustiça. Isso. Então, compreendendo o texto. Quer fazer a leitura para nós? Isso, põe os óculos aí, que é necessário. Então, vejam só. O contexto, então, é de um perigo de todo um povo ser dizimado. Todos os judeus deveriam ser dizimados. Por quê? Porque houve um decreto. E como vocês sabem, decretos de reis não podem ser revogados. Um rei nunca pode voltar atrás num decreto que ele assina com o seu próprio punho. Então, ao assinar que todos deveriam ajoelhar-se diante de Ramã, ele então obrigou todos os judeus a isso também, a pecar contra o primeiro mandamento. O nosso amigo Mordecai falou, não, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou negar meu Deus? Como é que eu vou pecar contra ele, que até hoje tem sido fiel em suas promessas? Eu não fui para Jerusalém com meus amigos, com minha família, mas Deus nunca abandonou a mim, nem a todos os que ficaram aqui. Como é que eu vou agora me ajoelhar diante de uma pessoa? Então, aqui vemos armadilhas, aqui vemos ciladas, aqui vemos injustiças. É interessante que quando o Mordecai envia o recado para a rainha Esther, ele diz, você também vai ser morta, porque você também é judia, você também não vai se curvar diante de Ramã. Vamos ver algumas explicações do texto lá. O versículo 1. Dona Edith? Então, olha só, eles rasgaram as vestes, vestiram pano de saco, se cobriram de cinzas. Todas as vezes que o povo de Deus agia assim, isso representava sofrimento, dor, a mais dura realidade que um povo poderia passar. Então ele estava consternado diante daquilo que estava acontecendo. Ele não tinha saída previsível. Versículo 11 ali.
Exatamente. Algumas regras da realeza são destacadas aqui. O rei nunca aceitava que uma pessoa se autoconvidasse para chegar na presença dele. Ninguém tinha esse direito, nem mesmo a rainha. Por quê? Tudo era mediante uma reunião, uma convocação, mediante a vontade do rei. Então, Esther se arrisca quando vai diante do rei para ser recebida. Mas ela não faz isso por conta própria. Ela manda um recado de volta lá para o Mordecai e diz assim: manda o povo jejuar. 3 dias. Manda o povo, porque eu não vou aqui sozinho. Todo mundo está na berlinda. Eu vou interceder pelo meu povo, mas todos precisam ir junto comigo. É quando alguém, por exemplo, vai para uma cirurgia e a igreja se reúne para orar. É só um que vai, mas todos pedem a Deus para que haja uma boa cirurgia, para que Deus guie, para que Deus promova o livramento. Refletindo então aqui, qual era o plano de Ramã mesmo? O plano era o Mordecai, mas não só o Mordecai, todo o povo de Israel que estava ali morando em Susã. O que aconteceria com a própria Esther se ela ficasse calada diante dessa situação? Ela morreria, porque ela também era judia, porque ela também não iria se curvar diante de Amã. Qual o risco que Esther estava assumindo ao ir encontrar-se com o rei? O risco de ser morta. Por quê? Não havia condições de alguém sem o convite do rei se apresentar diante dele. Considerações para a vida, então. Seguimos lá. Enio. Isso. Então, pensem em vocês. Quem Deus já usou para poder cuidar de vocês nos dias difíceis? A gente jamais vai esquecer do nosso pai e da mãe, né? Porque nos dias difíceis de febre, de dor, de perigo, o pai e a mãe é que acudiam a gente, né? Por isso que Deus, quando ensinou através de Jesus a oração, ele se colocou na pessoa de pai. Como é que começa a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás nos céus. Então, é o cuidado, é a proximidade, é o amor, é o zelo. Mas não só os nossos pais. Ao longo da vida, nossos amigos, alguns amigos, também são vozes de Deus para nos tirar de angústias e inquietações. Às vezes, o bombeiro, o médico, o enfermeiro, o advogado, o pastor. Quantas pessoas Deus já usou para cuidar da gente em dias difíceis? E mesmo que a pessoa não mencione o nome de Deus, o médico vai cuidar da saúde, o advogado vai cuidar do problema que aconteceu. Às vezes o nome de Deus ali nem é mencionado, mas é Deus agindo, mesmo que seu nome não seja dito.
É Deus agindo, é Deus cuidando através das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Segue lá para nós, Marley. Isso. Existem questões pontuais que a igreja também precisa participar, né? Quando as leis, né, são votadas e querem, por exemplo, aprovar o aborto, a igreja precisa se levantar, ela precisa dizer o que a Escritura Sagrada ensina. É a defesa da fé, defesa da vida. Isso Deus deseja que nós façamos. Deus pode usar outro, mas se Ele usar a gente, por que não? Por que não agir? Por que não falar? Por que não escrever? Por que não publicar? É importante a gente participar também. E vários outros temas, porque a sociedade, ela vai dizer o sim. Muitas vezes o não tem que vir da igreja. Tem que vir daqueles que são representantes do Senhor. Porque para o bom andamento, a gente vai deixando, a gente vai aprovando, as coisas vão seguindo o curso. Mas chega numa hora em que, se for perguntado à igreja, a gente precisa dizer, não, isso não pode. Por quê? Não, porque Deus não fez assim. Deus fez diferente. O plano de Deus não é desse jeito que a gente está fazendo. Nós estamos seguindo o nosso plano, não o plano de Deus. O plano de Deus é assim. O que a gente está seguindo é outro. Então a gente precisa, sim, levantar nossas vozes e dizer o que Deus nos ensina sobre o certo e o errado, em temas pontuais também. Seguimos lá. Olha só que interessante. A, a Esther recebe do Mordecai aquela advertência. Quem sabe Deus não colocou você aí exatamente para agir neste momento em que seu povo está sofrendo. Mas ele também diz, olha, se você não agir, eu sei que Deus não vai deixar o seu povo desamparado. Deus vai agir. Mas pode ser que você não seja salva, porque você está se negando a agir em prol do seu povo. Então vejam que, às vezes, a negligência, a ajuda, também pode trazer consequências negativas para a nossa vida. Então, Deus não nos coloca no lugar, na família, na escola, de forma aleatória. Ele tem um plano para a nossa vida ali onde Ele nos coloca. Ele tem algo planejado para nós fazermos e que só nós podemos fazer. Agora precisamos estar dispostos a assumir nosso papel diante daquilo que Deus quer que nós façamos. Dizer
o que é certo, o que é errado, promover a justiça, cumprir com nossas obrigações com zelo e temor, fazer o melhor trabalho que a gente pode fazer, no temor do Senhor. Suas mãos são as mãos de Jesus para evitar o mal e promover o bem. Olha só aqui, que profundo isso aqui. Não é só você que está trabalhando. Jesus está lá servindo através de você, a pessoa que se conecta com você no dia a dia. E aí, como é que eu estou sendo? Estou evitando o mal? Promovendo o bem? Próximo parágrafo. Isso. Então aqui conectamos a história de Esther com Cristo. Ela foi intercessora e na cruz Jesus libertou o seu povo do pecado, da morte e do poder do diabo. Ele pagou o preço porque sacrificou-se em nosso lugar, trazendo a nós o perdão diante do Senhor. Graças a Jesus, então, a vida em abundância para todo aquele que nele crer. Cristo, então, nos liberta dos terrores do inferno. 2 textos, agora na sequência. Salmo 34, 19. Pode ler. Viu? Nós não vamos estar isentos de sofrimentos, mas o Senhor nos livra de todas elas. Mateus 5,16. Alguém? Mateus 5,16. Olha só, a recomendação de Jesus: a luz de vocês deve brilhar. As boas obras precisam aparecer. O nome de Cristo precisa ser enaltecido por meio de uma vida de dedicação a Ele, por meio da prática da justiça, por meio de um trabalho zeloso, por meio da defesa daqueles que às vezes não têm voz e nem vez. Porque se a gente pode, se a gente está numa posição onde podemos ajudar, por que não fazê-lo? Por que não usar a posição que temos para acudir quem precisa? Conclusão. Isso. Então, através da sua palavra e através das pessoas, Deus cuida, Deus ampara, Deus estende a mão, Deus defende, Deus age através daqueles que Ele usa para promover o bem. Próximo parágrafo. Pode, continua.
isso. Então, a gente percebe o agir de Deus, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Toda aquela armadilha criada por Ramã voltou-se contra ele. Na sequência da história, Amã é que é condenado na mesma forca que ele havia armado para que Mordecai fosse morto. Amã queria que Mordecai fosse exibido para que todos vissem como eram tratados aqueles que se levantavam contra o Império Persa. Mas exatamente o contrário disso aconteceu. O Amã teve que levar o Mordecai num cavalo e passear por toda a cidade, porque Mordecai foi o responsável por ter livrado o rei lá no passado de uma cilada armada pelos seus soldados. Então, tudo aquilo que ele intentou fazer contra o Filho de Deus, contra o povo de Deus, voltou-se contra ele. Então, a gente percebe, mesmo Deus não sendo mencionado, ele agiu, revertendo as situações, acalmando corações, acalmando os ânimos, até do próprio rei, que recebeu a rainha Ester e estendeu seu cetro e ouviu o clamor dela em favor do seu povo. Então a gente percebe Deus agindo. E na sua vida, você já percebeu Deus agindo? Hoje à tarde, hoje de manhã, fizemos uma visita lá para Dona Nelce. Vocês ficaram sabendo da queda dela e na devoção eu lembrei a ela, às vezes a gente não sabe por que as coisas acontecem. Porque com certeza não era o plano dela numa terça-feira de manhã cair e ficar toda arrebentada. Não era o plano dela. Mas Deus tinha os seus planos e os seus caminhos. Às vezes estarás em sofrimento, sim, mas são portas que se abrem para o testemunho. Testemunho de fé, que ela pôde dar para o médico, para a médica que cuidou, para os enfermeiros, para as colegas de quarto que passaram pelos leitos ali ao lado dela. Numa das visitas que eu fui fazer, lá na UTI, uma enfermeira, vendo a minha presença ali, ela disse assim: o senhor é pastor ou é padre? Eu sou pastor. O senhor pode fazer uma oração aqui? Uma enfermeira. Aí eu falei: posso. Então vem aqui rapidinho. Fui lá, ela disse assim: essa mulher, ela só está respirando. Ela não se mexe, ela não come, ela não faz mais nada, ela só está respirando. Mas ela não consegue se entregar para morrer. Faz uma oração para ela, ajuda a gente aí, porque a gente está percebendo o sofrimento dela, mas ela não se entrega, ela precisa partir. E eu fiz a oração pela mulher, Dona Maria José. Orei por ela, pedi que Deus pudesse perdoar os pecados dela. Afirmei a ela que ela parte, mas Deus permanece aqui. Deus vai cuidar daqueles que ficam. Ele não vai deixar desamparado os que foram colocados na mão dele. Outras pessoas cuidarão daqueles que ficam. Depois daquela oração, eu sei que mais algumas horas e a mulher partiu naquele mesmo dia ainda. O que? Estava planejado aquilo? Naquele dia eu queria fazer uma oração de extrema unção? Não, nada daquilo estava planejado. Mas naquele momento, Deus usou uma enfermeira, Deus usou uma visita, Deus usou um hospital, Deus usou um pedido formal
para que uma pessoa pudesse descansar no Senhor. Então, precisamos estar atentos para o agir de Deus, para sermos instrumentos úteis na seara que é dele. Porque o objetivo de Deus é salvar pessoas. E mesmo que a gente não entenda o porquê das coisas, o porquê de tantos acontecimentos diferentes que fogem dos planos, aceitar que Deus dirige a vida de todos nós, nos ajuda a aquietar o coração, na certeza de que, por mais difícil que seja, Deus está presente. Ele cuida, Ele orienta, Ele guia e Ele vai salvar, de um jeito ou de outro. Alguma outra contribuição? Algo que vocês queiram acrescentar ao estudo de hoje? Gostaram da história da rainha Esther? É importante que vocês em casa leiam não só esses versículos aqui que nós lemos, mas leiam todo o livro. É uma história curta, mas uma história cheia da presença e do agir de Deus. Tá? Algum acréscimo? Não? Vamos fazer a oração em conjunto? Senhor Deus, obrigado por agir na história do teu povo. Foi assim com Esther e é assim em minha vida também. Continua a me guiar e a me proteger em todos os meus caminhos, mesmo quando enfrento aflições. Enche-me de sabedoria do Espírito Santo, para que eu possa, no dia a dia, agir em amor e misericórdia, promovendo o bem e cuidando dos outros, assim como tua serva Esther fez. Capacita-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, assim encerramos o nosso momento de estudo da palavra. Conhecemos hoje um pouquinho a história de Esther e como, através da história da vida dela, Deus agiu em favor do seu povo. De pé, nós oramos as palavras do ofertório.